Este é mais um trecho retirado do livro Ordem La Nona Date Supraconfederação, de Rodrigo Romo, disponível na loja virtual. Os agentes desdobrados dos 7 samurais se juntaram em muitas missões e projetos com os Lamnonadeques das diversas esferas para ajudar no contexto da Operação Resgate, no despertar das consciências aprisionadas nos hologramas do poder pelo poder, penetrando nas realidades que incluem o fluxo biológico de 4D e suas diversas ramificações de densidade, onde residem os maiores problemas decorrentes das limitações físicas de percepção. Também em mundos mais densos e com suas respectivas limitações geológicas e climáticas, os 7 samurais buscaram inserir sementes para ativar o fluxo da consciência e da chama trina em igualdade e promover o despertar de futuros avatares nesses planetas mais críticos. Quanto maior a densidade do planeta e da realidade psíquica e emocional, o fluxo de radiação entre o eu sou e a chama trina de um ser fica reduzido na mesma proporção que essa consciência se recusa a buscar dentro de si mesmo o fluxo da verdade e da vida, passando a viver apenas sob o controle dos hologramas externos. Esse fator foi usado a favor dos grupos rebeldes para implantar mecanismos de vampirização de milhares de civilizações, como ocorre na humanidade terrestre neste momento crucial de profundas mudanças, que representam a divisão de patamares, como já ocorreu no passado com o dilúvio e com a mudança do eixo da Terra e de sua órbita em torno do Sol Monomatia. Mas a Terra não foi o primeiro planeta a enfrentar esses problemas e nem será o último, pois ainda existe muito trabalho a ser realizado em favor do equilíbrio da dualidade pelas consciências de vocês que estão obtendo experiências dentro dessa mesma dualidade. A questão é limitar a ação nefasta dos grupos rebeldes para que vocês possam fazer escolhas melhores e despertar a situação bem restrita no momento atual na humanidade. Muitos agentes do universo local de Shikara possuíam um gradiente de dualidade menor do que de outros agentes de localidades internas de Nebadon. Por isso foram escolhidos para tarefas mais arriscadas, mas mesmo assim foi trabalhoso estabelecer as ações diretas e indiretas sem quebrar as diretrizes. Por esse motivo, o processo de entrantes e da encarnação foi considerado menos agressivo do que o de uma intervenção através de merkabas, naves e outras estruturas de maior impacto. E assim o fluxo encarnacional foi idealizado para inserir agentes biologicamente iguais ou similares dentro do fluxo encarnacional para criar através do processo genético sanguíneo a inclusão de sementes com DNA modificado para o despertar da consciência através da inserção de mestres e avatares nesses mundos mais comprometidos. Quem ficou encarregado de prover os genomas especificamente modificados foi justamente o comandante Onara, que era o coordenador da seleção natural de genomas em Orvoton a serem desenvolvidos pelos membros da Ordem La Nona Date primária e secundária. Esses genomas deveriam ativar o processo crístico de uma forma similar ao projeto Metron e realizar a infiltração de agentes pelo processo encarnacional em milhares de planetas na zona de risco. Semelhante ao que aconteceu decorrente da criação da zona neutra e de seus setores de conflito e contaminação, como ocorre com o sistema solar, que a cruza periodicamente a cada 25.895 anos aproximadamente. Nesse contexto, outro grande desafio era estabelecer os parâmetros para o desenvolvimento da consciência juntamente com o fractal de alma-espírito de cada filamento do Eu Sou e dos emissários envolvidos nas missões em mundos mais densos entre a fisicalidade de 4D e 5D, que representam os setores vibracionais mais comprometidos para o projeto da essência do Cristo cósmico, que seria inserido dentro das limitações da realidade física e, principalmente, tinha que enfrentar a ação dos jogos holográficos de poder dos agentes de Saraten e suas equipes. Desta maneira, desenvolver a consciência era realmente um desafio acima da média para todos os grupos da supraconfederação, que precisavam respeitar as diretrizes estabelecidas pelos próprios 7 samurais da supraconfederação. A questão relativa à consciência tem relação com a rede neural do hospedeiro que vai receber o fractal da alma e espírito e a transferência de informações e da memória cósmica parcial ou integral, conforme sua capacidade de absorção e interpretação, que na maior parte dos casos fica limitada aos parâmetros da fisicalidade do corpo hospedeiro. Como existe uma redução parcial do fluxo de energia e de radiação entre o Eu Sou e seus fractais através do corpo físico, o fluxo da chama trina também fica comprometido e com isso o gradiente da rede neurológica também sofre um processo de rebaixamento considerável. E, quanto mais primitiva for uma espécie em sua escala mental, tanto maior será a dificuldade de percepção do mundo externo, o que impossibilitará nos mundos mais densos os emissários em suas tarefas decorrentes do elevado padrão de energia cognitiva que eles devem desenvolver para gerar o despertar da consciência.
No entanto, as forças sinistras conseguiram inserir grande parte de seus hologramas e obter controle sobre muitas raças físicas do planos de 4D, alavancando seu poder através desses grupos para a construção de impérios de poder pelo uso do medo e do fanatismo religioso e dogmático dos falsos deuses. O estudo sobre a consciência ainda é um fator que gera milhares de abduções pelos membros da Aliança Galáctica e por outros grupos, pois busca pesquisar diversos aspectos sobre a essência divina de todos os seres encarnados e o poder da fonte que tudo é. Desta forma, grande parte das abduções tem o objetivo de estudar a ligação entre a alma e a consciência e o acesso às realidades paralelas e ao fluxo existencial de outros planos onde se localiza o Sou e toda a estrutura de energia escura onde reside a mônada e toda a sua malha temporal de emanações, gerando assim o pulso da vida através de filamentos invisíveis de radiações que ela emite para cada um de seus filamentos, a alma. A estrutura da consciência dos seres humanos na Terra, no entanto, recebe diariamente uma programação que impede que ela ative seus próprios mecanismos de conexão com os denominados corpos sutis e com a rede neural espiritual. Isso também é potencializado pela frequência emanada da barreira de frequência que envolve a Terra, contendo na atualidade 3 camadas distintas que realizam uma separação natural do joio do trigo, justamente para promover o processo de ascensão e o despertar da consciência dos escolhidos, que nos últimos 30 anos têm sido ativados através de mecanismos nos templos etéricos existentes na Terra em diferentes linhas e frequências. No entanto, a questão da consciência ainda é um fator a ser profundamente discutido, pois na realidade vocês são apenas consciência. O corpo físico é um invólucro para que a energia parcial da alma e suas radiações que sustentam a consciência possam se expressar dentro desse corpo biológico humano, mas quando um ser humano não desenvolve a sua consciência de forma construtiva ele acaba ficando aprisionado à rede neural holográfica do SGS e dos mecanismos de controle social e com isso, a irradiação de sua alma acaba se perdendo para uma emanação do inconsciente coletivo do planeta e perde a conexão pessoal com sua essência divina e com sua família espiritual. A consciência representa um padrão de ondas e de energia com a capacidade de cocriar no plano cósmico. Quando um ser humano, ou outra forma de vida, não emana consciência própria, mas está atrelada ao inconsciente coletivo da massa social controlada pelos mecanismos externos de comunicação e emissão de radiações e informações de imbecilização massiva, essa consciência perde a conexão com sua essência e com isso torna-se basicamente massa de manobra para os poderosos dentro do jogo de poder. Este é um dos grandes motivos pelo qual existem parâmetros para as abduções associadas à consciência e à conexão com a alma e toda a rede de informações que essa rede neural e espiritual sustenta com o restante dos outros fractais, gerando assim a imortalidade psíquica para os abdutores que controlam a respectiva tecnologia. Os 7 samurais da Supraconfederação perderam muitos de seus emissários no fluxo existencial entre 4D e 5D devido aos projetos de controle neural e ao modelo de massificação da consciência em planetas tumultuados, que acabaram desenvolvendo guerras e conflitos sociais, inserindo os códigos de controle das forças sinistras e rebeldes. Neste caso foi o comandante Alcon quem mais estabeleceu limites para o resgate desses agentes e ao mesmo tempo testes de ascensão para eles, atuando junto às equipes tronadas que deveriam se fortalecer nas órbitas dos mundos em conflito, para estabelecerem um bloqueio junto à eventual quarentena para confrontar diretamente os grupos e as ações dos dissidentes ou mesmo agentes infiltrados de Saraten e suas equipes, o que inclui os Chopats e outros grupos de entidades geneticamente condicionadas para controlar cada planeta. Alcon sustentou uma linha mais rígida e estabeleceu parâmetros para dar proteção e suporte aos seus outros 6 irmãos para garantir que eles pudessem penetrar nas dobras dimensionais de cada situação no fluxo da história de Nebadon e de seus clusters de galáxias em situações mais conturbadas. Dessa forma, o comandante Alcon estabeleceu uma linha de segurança construindo portais, para que os grupos da Supraconfederação estabelecessem sua área de atuação em todos os quadrantes necessários e o grupo de auditores da Ordem Goronandek, chefiados pela consciência de Samanael, entrasse nos setores de maior risco para iniciar sua pesquisa temporal e auditar os sistemas e planetas envolvidos nos conflitos e na manipulação por parte dos rebeldes e da linhagem de Saraten e seus associados. A Ordem Goronandek, que equivale a juízes e promotores, iniciou assim uma profunda auditoria cósmica dentro do universo local de Nebadon e de seus aglomerados de galáxias, estabelecendo os parâmetros para as operações que deveriam ser desenvolvidas pelos outros 6 irmãos para promover o equilíbrio mínimo, conforme as diretrizes da Supraconfederação.
Para estabelecer o trabalho de Samael de forma equilibrada e segura, sua hierarquia foi apoiada e compartilha tarefas com a Ordem Arrelis, para um trabalho mais profundo no fluxo temporal junto aos tronados das diversas equipes que cada um sustenta em seu entorno. Assim, os 7 membros realizaram tarefas de intercâmbio de papéis justamente para nunca permitirem a infiltração de seus oponentes nas diversas fases de suas tarefas desdobrados no plano tempo-espaço. É como se os 7 fossem um só, ao mesmo tempo que são 7 vibrações de uma única emanação, que é justamente a supraconfederação. Estes 7 comandantes representam os 7 raios da supraconfederação e a capacidade de intercâmbio conforme a necessidade de atuação durante os processos que estavam e ainda estão sendo sustentados em Nebadon e no caso de vocês, no quadrante de Naoshi com suas 49 galáxias. Em muitos casos, os agentes biológicos especificamente desenvolvidos para as ações dos 7 samurais foram criados para estabelecer redes psíquicas, conectando a consciência de cada um dos 7 samurais desde os planos mais densos até a fisicalidade de 5D. Sendo possível desenvolver ações de emergência e auditoria nos planetas e federações que apresentavam maiores conturbações e disputas na dualidade. Cada um desses comandantes acabou desenvolvendo seu grupo de corpos biológicos para estabelecer ações de emergência além da estrutura de falanges e equipes que cada um sustenta, para conseguirem entrar e entender as limitações fisiológicas e psíquicas da consciência dos mundos mais conturbados, estabelecendo assim um julgamento mais equilibrado e coerente em cada situação. Este é mais um trecho retirado do livro Ordem Lanonadate Supraconfederação, de Rodrigo Romo, disponível na loja virtual.